Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a este canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho sobre a minha cura de quando eu ainda era uma criança. Antes eu quero deixar um versículo para a sua meditação que se encontra no livro de Atos, capítulo 4, versículo 20, que diz que não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. E por isso que eu estou hoje aqui, para compartilhar com vocês o que o Senhor fez na minha vida. Por muito tempo relutei de trazer aqui e falar aqui na internet, mas hoje aprove ao Senhor que eu viesse até aqui e contasse esse testemunho. Fique até o final e eu creio que você será edificado. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Eu tinha aproximadamente 6, 7 anos de idade quando uma alergia terrível me acometeu. Antes disso, eu era uma criança normal, saudável, que podia comer de tudo. Mas depois dessa alergia, eu já não era mais saudável, eu já não podia comer quase nada. Eu fui impedida de comer muita coisa, porque tinha alimentações que eu comia e me fazia muito mal. Aliás, quase tudo me fazia muito mal. E minha pele ficava muito irritada, coçava, ardia, queimava, criava bolhas, inflamava, eu inchava, meus olhos ficavam muito inchados e minha pele muito irritada, eu ficava muito feia mesmo. Essa alergia, ela me deixava irreconhecível. Tanto que eu não sentia vontade nem de me olhar no espelho quando eu estava em crise, porque não parecia eu de fato. Eu ficava muito irreconhecível. Eu inchava muito, criava bolhas nos meus pés, nas minhas mãos, no meu queixo e abria, sabe, feridas, saía secreções. E eu sofria muito porque eu sentia muitas dores, queimava muito aquilo, coçava muito, ardia. Eu não conseguia dormir. A minha avó cuidava de mim, né? E ela sofria muito também me ver naquela situação. E sendo que eu não podia comer quase nada, né? Eu não podia comer nada com conservas, eu não podia comer nada enlatado, não era todo tipo de carne que eu podia comer. Na verdade, eu só podia comer arroz branco, pão e frango, ou peixe, dependendo do peixe, e tinha que ser da água doce. Enfim, minha avó era uma pessoa, né, simples, da roça, e não tinha tantas condições para me dar uma alimentação melhor, porque muitas das vezes não tinha o que eu podia comer. Então eu só comia o que eu podia, né, o que tinha ali naquele momento. Às vezes tinha e eu não podia comer. Então eu sofria muito porque eu era muito frágil, muito magrinha e eu era muito debilitada. Sem contar também que eu sentia muitas dores e às vezes eu não conseguia nem andar por conta que os meus pés eles rachavam, né? Depois das crises ficavam as consequências também, porque as bolhas estouravam e a minha pele ficava muito sensível. E ficava muito ressecada ao ponto de eu não colocar o pé no chão e andar direito, porque as rachaduras se abriam e saía sangue, inflamava. E eu sentia muitas dores, era muito desconfortável para mim andar também. Minhas mãos também eram muito ressecadas, ficavam muito ressecadas depois. E foram se passando os tempos e eu fazia vários e vários exames, exames de sangue, exame de pele. Cheguei a fazer exame de hanseníase, né? Mas não dava absolutamente nada. Eu não tinha um diagnóstico preciso, eu não sabia o que eu tinha, ninguém sabia. Os médicos não sabiam dizer. A única coisa que eles chegaram a uma conclusão foi de que eu não iria poder comer mais nada. Nada daquelas coisas que me faziam mal. Eu ia ter que levar essa dieta pro resto da minha vida. E isso me deixava muito triste, muito sem esperança, sendo que eu já era uma criança já. Hoje eu entendo que eu já era uma criança depressiva,
eu não conseguia me socializar com as outras crianças, eu me achava diferente, né? E eu sofria muito com tudo aquilo. A minha avó também sofria muito, né? Porque ela via o meu jeito, a minha situação. Eu ia para uma festa de aniversário, eu não podia comer nada, eu não podia comer doces que as crianças comiam, né? Eu não podia participar, eu não podia comer um bolo de aniversário. Então, no dia do meu aniversário, eu também ficava muito triste, porque eu não fazia questão de festa, porque eu não podia comer bolo. Aquilo para mim era uma tortura. E eu sofria muito, muito mesmo. E sendo que também sofria bullying na escola, por conta das minhas mãos, né, ficarem muito ressecadas, os meus pés, e eu já cheguei a sofrer bullying também. E isso me afetava muito também o meu psicológico, né? Fora as dores que eu sentia, eu já tinha sido desenganada pelo médico. E, enfim, para mim só restava um milagre, né? E foi, a minha avó já era da igreja evangélica, às vezes trazia, né, o grupo de oração de irmãs para orar por mim. E foi se passando o tempo, e aí num momento de angústia, de desespero, eu falei com Deus. Eu disse para ele na minha inocência, né, na inocência de uma criança, eu falei para o Senhor somente em pensamento, eu não verbalizei, não me expressei. Eu só falei em pensamento, eu disse, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou para a igreja da minha avó, eu vou ser crente. E foi isso que eu falei para o Senhor, né? Mas Deus, ele escuta a oração de uma criança e ele responde, viu? E como ele responde? Passou-se alguns dias, veio a vizinha, né? E falou com a minha avó que estava indo para uma igreja em outra cidade. E lá havia um pastor que Deus usava em curas, em libertação. E pediu permissão à minha avó para me levar. Minha avó, claro que permitiu, né, que eu fosse. E aí chegou o dia de ir para o culto, eu fui com ela. E ao chegar naquela igreja, era uma igreja pequena, ainda me recordo, tinha algumas pessoas e a denominação naquela época era, eu vou falar aqui, era a Igreja de Deus é Amor. Deus é Amor. E aí começou o culto e de fato o pastor Deus começou a usá-lo, né, em revelações, em visões e mostrando que tinha pessoas ali que estavam doentes e iam até lá, recebiam orações e eram curadas. Eu lá no meu cantinho. Foi quando o pastor falou assim, que tinha uma pessoa lá que estava desenganada pelos médicos, né? E que o Senhor queria curá-la naquela noite. Mas não apareceu ninguém, não foi ninguém até ao altar receber oração. E naquele momento eu senti no meu coração que eu era essa pessoa. Mas, por conta de eu ser uma criança tímida, eu não fui até lá na frente e também não falei nada, né, com a vizinha. E tudo bem, o culto continuou e chegando já quase no finalzinho e ninguém aparecia. Foi quando ele disse, olha, essa pessoa está aqui e eu preciso orar por ela, porque o Senhor quer curá-la. E aí foi quando a vizinha olhou para mim e disse, Priscila, essa pessoa é você. E eu já sabia que era eu, né? Então ela segurou na minha mão, me levou até lá no altar. E chegando lá, eu me ajoelhei e fiz a minha mais sincera oração, né? Aquela oração inocente de uma criança, pedindo a Deus a cura, porque tudo só restava Deus para mim, né? Todas as minhas esperanças já estavam nele. Foi quando eu recebi aquela oração e no momento da oração eu sentia como se algo saísse de cima de mim, sentia aquele peso saindo e eu sentia uma leveza que eu nunca tinha sentido, uma paz que eu nunca tinha sentido. E aí eu senti um refrigério na minha alma, senti uma brisa suave tocando o meu rosto. Queira você acreditar ou não, mas eu não sabia de onde vinha aquele vento que tocava o meu rosto. E era tão bom, e eu lá com meus olhinhos fechados e orando, e quando terminou aquela oração eu me levantei com uma paz.
que eu nunca tinha sentido na minha vida. Era uma paz sobrenatural e eu tive a certeza que o Senhor havia me curado naquela noite. Deus havia marcado aquela noite para me curar. E eu saí dali de uma forma tão leve que se eu tivesse um par de asas eu sairia voando. Mas era como se eu estivesse flutuando mesmo. E aí, né, cheguei em casa e foi no outro dia eu comecei a sentir vontade de comer aquelas coisas que eu não podia comer, que eu sonhava tanto, que eu almejava tanto comer. E aí o que eu mais sentia vontade de comer era o ovo frito. Nossa, eu sentia o cheiro do ovo fritando, era a melhor comida do mundo. E eu comia aquele ovo. Meu Deus. E eu esperei 2, esperei 3 dias. E eu olhava para minha pele e ao mesmo tempo ficava receosa e não aparecia mais nada. E aí eu comecei a comer outro tipo de comida, doces. Comecei a comer na escola a comida da cantina que eu não podia comer. Eu ficava na escola com fome, porque eu não podia comer. Aí eu já estava me alimentando, comendo a comida da escola. As coleguinhas me ofereciam lanches, biscoitos de chocolate e eu comia e não aparecia mais nada. Contei para minha avó, ela não quis acreditar, ficou com medo, né? E eu fiquei pensando, poxa, mas a minha avó é crente, não tá acreditando mais. Eu lembrei que ela ficava tão preocupada comigo, tadinha, que eu não quis contrariá-la, né? Então eu continuei comendo escondido e eu acredito que ela começou a perceber também. E não senti mais nada a partir daquele dia. O Senhor, Ele me curou, de verdade. E eu creio que Deus ele pode todas as coisas. E se você que está ouvindo esse testemunho também, que você possa crer que também há um tempo determinado para a sua cura, há um momento certo. Espera no Senhor. Mas voltando aqui, eu tinha feito o que? Eu tinha feito um voto com o Senhor. Se eu fosse curada, eu iria para a igreja da minha avó. Mas isso já é para um outro vídeo, não vai dar tempo eu contar essa trajetória, não foi fácil, né, até eu cumprir esse voto, mas quem sabe eu posso estar trazendo, né, um outro vídeo aqui falando sobre o testemunho da minha conversão, do meu encontro com Cristo, né, que a minha primeira experiência foi a da cura, quando o Senhor me curou. E então, eu espero que você tenha sido edificado com esse vídeo e que você possa se inscrever nesse canal, né? Que há muito tempo eu havia relutado para não trazer esse vídeo, mas eu trouxe hoje aqui, né? Hoje, 31 de dezembro de 2025, né? Mas eu trouxe para a honra e a glória do Senhor Jesus. E que você possa se inscrever, que você possa comentar, compartilhar e ativar o sininho para que você possa me incentivar a trazer novos vídeos aqui, a compartilhar novas experiências, reflexões, né, para sua edificação, tá? E fiquem todos com Deus, até a próxima e tchau!